Olá, meu nome é Franciele, sou graduanda do curso de Ciências Biológicas pelo campus Luiz Meneghel. O meu trabalho de iniciação científica tem como título Avaliação da citotoxicidade e dano celular da melatonina em células HUH7.5. Falando um pouquinho sobre o carcinoma hepatocelular, ele é originário das suas próprias células, os hepatócitos, e tem como os principais fatores de risco as hepatites virais e o consumo excessivo de álcool, tabagismo, obesidade e a diabetes mellitus. Então, todos esses fatores são capazes de desencadear uma tumorigênese. Como tratamento, nós temos a ressecção cirúrgica, só que quando diagnosticado tardiamente, ela se torna ineficaz. E hoje nós temos como quimioterápico o sorafenib, porém ele causa quimiorresistência quando utilizado por um longo período de tempo. As células tumorais, elas são capazes de realizar a reprogramação metabólica, que nada mais é que a utilização da via anaeróbica, mesmo na presença do oxigênio. Além disso, a reprogramação metabólica, ela regula de maneira positiva a via da pentose fosfato. Tudo isso acontece para que essas células então consigam se proliferar muito mais rápido. Nós temos a melatonina, que é uma endolamina produzida pela glândula pineal, e ela apresenta várias funções fisiológicas. Os estudos experimentais já mostraram que a melatonina ela tem uma ação antioxidante, pró-apoptótica, como ela também consegue inibir a angiogênese e a metástase. Então, nosso trabalho, ele foi nosso trabalho então foi utilizar a melatonina na linhagem HUH7.5, uma vez que na literatura estudos sobre essa linhagem eles são escassos. Então, os objetivos do nosso trabalho foi determinar a concentração e o período da melatonina, como também ver o efeito dela nos ensaios de dano celular e volume celular. Então, nós cultivamos essas células utilizando o meio DEMEM e elas foram incubadas em garrafinhas numa estufa de CO2 a 5% na temperatura de 37 graus. O nosso delineamento, nós estabelecemos o grupo controle, o grupo DMSO a 4 milimolar, o grupo melatonina, que foi das concentrações de 0,5 milimolar a 4 milimolar, como também o grupo peróxido de hidrogênio. Os tempos estabelecidos foram 24, 48 e 72 horas. O primeiro ensaio realizado foi o MTT. Então, nós colocamos essas células para aderir durante 24 horas. Após 24 horas, colocamos os nossos tratamentos e deixamos ele agir nos 3 períodos. Após finalizar cada período, nós retiramos o tratamento, adicionamos o MTT e fizemos a leitura através do leitor de microplaca. Com os resultados, calculamos a nossa EC50. O segundo ensaio foi o de LDH. Então, nós dosamos essa enzima no meio intracelular e no meio extracelular. E essas células, então, elas foram submetidas ao tratamento com melatonina nas concentrações de 2 e 4 milimolar. Os tempos foram 24 e 48 horas. Então, essas células foram centrifugadas, retiramos o sobrenadante e utilizamos o kit da analisa para poder estar dosando a atividade dessa enzima. Por último, nós realizamos o ensaio de volume celular através da citometria de fluxo. Então, essas amostras foram sugadas, o feixe de luz passou, capturando, mensurando o tamanho dessas células. Então, esses dados eles foram computadorizados para obter, então, os nossos resultados. Aqui nós temos, então, a figura 1 que mostra o ensaio da viabilidade celular. Nós observamos aqui a porcentagem dessas células e as concentrações utilizadas. No gráfico de 24 horas, podemos observar que que houve uma redução significativa na viabilidade dessas células em todas as concentrações testadas, quando comparado com o grupo controle e o grupo veículo. E essa redução ela foi
ainda mais acentuada nos tempos de 48 e 72 horas. Então, de acordo com o estudo de Lin Chuan, a resposta celular à melatonina, ela depende da característica da linhagem, do período de exposição, como também as concentrações que nós estamos testando. E aqui, fazendo analogia à série Round 6, a nossa bonequinha, então, é a melatonina, que tem a capacidade, então, de estar matando essas células, como nós observamos nos 3 períodos. A partir do MTT, calculamos a concentração eliminatória para os 3 períodos. E a partir dos nossos resultados, ele corrobora com esse estudo, onde a EC50 deles foi de 4,22 milimolar. E eles utilizaram a linhagem HUH7 e a melatonina combinada ao sorafenib. E aí, o que nós fizemos? Aproximamos os nossos resultados nas concentrações que nós testamos, e como os estudos são escassos, nós decidimos trabalhar com tempo de 24 e 48 horas em ambas as concentrações, para ver como essa melatonina ia atuar no ensaio de LDH e volume celular. Então, aqui nós temos a atividade da lactato desidrogenase no meio extracelular. O que nós podemos observar? Que em ambos os períodos e concentrações, a concentração dessa LDH no meio extracelular foi aumentada, destacando a concentração de 4 milimolar. E a presença da LDH no meio extracelular indica que a célula ela sofreu dano celular, uma vez que a enzima ela é intracelular. Então, o estudo do Espíndola fala que a presença da LDH no meio extracelular está relacionado à necrose, à ruptura do tecido. Aqui temos um esquema mostrando uma célula tumoral. O que acontece? A glicose, quando ela entra nessa célula, ela é convertida a piruvato, e esse piruvato entra na mitocôndria para passar pelo ciclo de Krebs. A célula tumoral, ela não faz isso. O que ela faz? Ela pega o piruvato e transforma em lactato. Por quê? A enzima lactato desidrogenase, ela é aumentada nessas células tumorais. E o que acontece para auxiliar na sua proliferação, né? Então, o que acontece? Quando administramos a melatonina, e aí olhamos aqui no gráfico, em ambos os tempos e concentrações, a atividade dessa enzima foi reduzida. Ou seja, se essa atividade foi reduzida, essa célula não está convertendo piruvato a lactato. Então, está minimizando a via anaeróbica. E o Reiter fala muito isso nos seus estudos, que a melatonina tem a capacidade de reverter esse efeito. Então, os nossos dados sugerem que a melatonina ela é capaz de minimizar ou mesmo reverter o efeito Hallberg. E aqui nós temos o gráfico do volume celular, que mostra também a eficiência da melatonina de reduzir o volume dessas células, destacando a concentração de 4 milimolar. E aí o que leva à redução do volume dessas células é a morte por apoptose, onde nós temos a formação de corpos apoptóticos que são destruídos por macrófagos e células vizinhas. Só que para a gente poder afirmar qual mecanismo de morte está causando, é necessário realizar um ensaio, né, para ver se essas células estão sendo mortas por necrose, apoptose ou ambos os mecanismos. O que nós concluímos, né? Voltando à nossa analogia, que a nossa melatonina é capaz de reduzir essas células tumorais, como também ela tem a capacidade de diminuir a lactato desidrogenase, de modo a minimizar a utilização da via anaeróbica, como também causar morte nessa célula, de modo que reduza o seu volume celular e essa lactato desidrogenase seja liberada para o meio extracelular. Bom, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, aos nossos parceiros, a todos os alunos de mestrado e doutorado que colaboraram na pesquisa e à Fundação Araucária por financiar o meu projeto. Por fim, e não menos importante, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Muito obrigada.